A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que em 2025, mais de 2 bilhões de adultos estejam com sobrepeso. No Brasil, a obesidade também vem crescendo cada vez mais, e alguns levantamentos indicam que mais de 50% da população está acima do peso. O Conselho Federal de Medicina mudou as regras para a realização da cirurgia bariátrica. Hoje nós temos 3 tipos de obesidade, classificadas basicamente da seguinte maneira: obeso grau 1, aqueles que têm o IMC entre 30 e 34,9, esses estão fora de indicação cirúrgica. Os obesos grau 3, que são aqueles com IMC acima de 40, para esse paciente poder ser submetido à cirurgia, ele não precisa ter comorbidade alguma, tá? E o grupo do meio é onde houve esse aumento, vamos dizer assim, do número de comorbidades associadas, tá? Para que esse paciente possa ser submetido à cirurgia bariátrica. O IMC do obeso grau 2 varia de 35 a 39,9. Comorbidade é um termo usado para descrever casos simultâneos de 2 ou mais problemas de saúde na mesma pessoa. Antigamente, considerava-se apenas como comorbidades para esse paciente poder ser operado a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, problemas articulares, de coluna, onde a redução do peso era muito importante para o sucesso do tratamento desses pacientes, e a apneia do sono. Com a resolução do Conselho Federal, agora 21 doenças ligadas à obesidade podem levar a uma indicação da bariátrica. Algumas delas, a dislipidemia, colesterol e triglicerídeos elevados, a grande maioria dos obesos tem, mas acaba entrando como uma comorbidade. Disfunção erétil, um paciente que só tem essa comorbidade, é obeso, e um urologista mande um laudo dizendo que essa disfunção erétil dele está sendo prejudicada por causa da obesidade, ele acaba tendo indicação cirúrgica. Aí você pega mulheres com ovário policístico, que tem dificuldade de engravidar, e tem inúmeras outras indicações aí que vem aparecendo agora, que vão entrar nesse contexto para a gente estar podendo indicar a cirurgia para esse paciente. Mas para o membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, recorrer ao procedimento cirúrgico nem sempre é o caminho mais indicado ou mais fácil na redução de peso. As pessoas que estão obesas, normalmente elas chegam a esse peso porque comem demais e são sedentárias. Se você falar para uma pessoa gordinha que ela tem que fechar a boca e fazer exercício, alguns aceitam, mas a grande maioria não aceita. Eles acham que a cirurgia é uma maneira rápida de emagrecer. E não é isso. A gente quer que os pacientes que não consigam emagrecer, que tenham dificuldade em emagrecer, pelo menos ao longo de 2 anos, nos procurem como uma alternativa tanto de emagrecer como de melhora de qualidade de vida, né? Porque quando o paciente emagrece, a pressão alta, o diabetes, a disfunção erétil, a infertilidade, tudo isso acaba melhorando. O paciente, às vezes, na grande maioria das vezes, deixa de tomar remédio. A obesidade dificultava o trabalho de Andréia. Com muitos problemas de saúde, a dentista decidiu pela cirurgia. Já não conseguia mais trabalhar, então eu tive laudo de ortopedista, laudo de gastro, e isso também tudo ajudou a cirurgia ser necessária, né? Não era uma coisa assim, eu queria fazer por estética puramente. É óbvio que a gente quer emagrecer. A cirurgia não foi a primeira opção. Durante anos, ela lutou contra a balança, mas sempre acabava perdendo a batalha. O meu pai, quando eu tinha 5 anos, comprou um bar. E bar daqueles que vendia todos os tipos de doce, sorvete, então eu tinha muito acesso a isso, a gente vivia dentro do bar. E eu comecei a engordar e os meus pais começaram a se preocupar comigo. Eu tenho o registro de endocrinologista desde os 8 anos de idade. Com 9, eu fui com o Dr. Orlando, que é um dos médicos que me deu o laudo para a cirurgia, né? Porque desde que eu tinha 9 anos, ele tinha registro de eu ir constantemente e fazer todo tipo de tratamento, com medicação, sem medicação, dietas rigorosas, sopa, shake, tudo que aparecia, amarrar fio, fazer promessa, tudo a minha mãe fazia e eu também. Patrícia também enfrentou a mesma guerra de Andréia. Várias dietas e as amigas passavam chás, sopas, ficava sem comer e eu não via resultado nenhum. Sentia mal, estresse, né? A vida para quem está acima do peso não é fácil.
preconceito não está só em raça e credo, mas sim em tudo que foge à grande maioria. Nossa, só quem é gordo sabe. Naquela época não existia bullying, né? Eu tenho 44 anos, então assim, não se falava em bullying, mas a gente sofria bullying. Eu lembro que a gente é referência para as pessoas, né? Tá lá do lado da gorda, ninguém queria a gorda no time, eu não odiava esporte, porque o gordo sobrava na hora de escolher. Então eu nunca era escolhida, quando eu era escolhida o povo ficava de bico ainda no meu time, porque eu ia perder. E eu já não gostava. Então assim, você vai virando uma referência e você vai ficando cada vez mais tímido e retraído por conta disso. Foi assim, como eu disse, até os meus 15 anos, eu fui muito retraída. Depois eu fui me soltando e descobrindo novas amizades que me aceitavam como obesa. E aí eu consegui me soltar na universidade também. Eu passei por um constrangimento num supermercado. Eu estava numa fila e me chamaram de gestante. Ah, você que é gestante pode vir aqui na frente. Então assim, e eu levei na piada, passei como gestante mesmo, foi até engraçado, mas aquilo mexeu demais comigo, né? A gente que é mulher, que é nova, casada ainda, né? Mexe com o autoestima da gente. Patrícia conseguiu reduzir 32 quilos por meio da reeducação alimentar. Com um mês eu tinha perdido 10 quilos, então isso me animou muito, né? Eu tomava café da manhã para ir trabalhar em casa, não tomava na empresa. E passei a comer de 3 horas. Porque não existia reeducação alimentar quando eu era adolescente. O negócio eram dietas radicais. Então, era passar fome e quando você comia o que aparecia e com muita quantidade. O dobro do que deveria. E com longos intervalos de fome, né? Porque a gente ficava longos períodos sem comer. Então, hoje eu sei e hoje eu levo uma vida saudável, mas naquela época não. Mas a mudança na alimentação veio em consequência da cirurgia. Eu fiz assim, à risca o que ele pediu. Eu lembro que ele mandou tomar aqueles multiprocessador, misturar suco de couve com vários tipos de coisa que eu nunca experimentei na minha vida, misturar coisa verde, misturei tudo. E do jeito que ele orientou e a nutricionista acompanhando, eu não tive nunca anemia. Geralmente quem faz a bariátrica tem que fazer suplementação vitamínica para o resto da vida. Eu tomei por 6 meses e tive alta, né? Tem 7 anos que eu sou operada quase. Eu tomei por 6 meses a suplementação, eu faço meus exames rigorosamente de 6 em 6 meses e as minhas vitaminas estão melhores do que antes. Não foi só a balança que mudou. Hoje, depois de tantos quilos a menos, pode-se dizer que elas são novas pessoas. A minha vida mudou completamente. Só quem emagrece que sabe o que eu tô falando. Muitas das vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? A gente não acredita em nós, no nosso potencial. E quando eu eliminei os 10 quilos num mês só, eu vi que eu podia mais. E fui fazendo correto. Não desanimei e eu consegui vencer. Tô grata por isso. E recomendo todo mundo a fazer. Que só quem tá acima do peso que sabe o constrangimento que é. Eu digo que eu faço aniversário 2 vezes. Eu nasci em agosto, meu nascimento mesmo, e nasci em junho, quando eu renasci. E aí eu acho que eu me encontrei como pessoa, como mulher. Quem vai para essa situação é porque já sofreu demais, já tentou todos os extremos. Então, quem tiver algum familiar, algum amigo, que não recrimine, porque só quem está dentro da gente e vive a vida da gente é que sabe como é que é ser.